A obesidade atinge mais de 6 milhões de pessoas no Brasil. É uma doença crônica que diminui a expectativa de vida em até 10 anos. Olá, eu sou Bárbara Sino, sou nutricionista da Vita e hoje estamos aqui no podcast Longevidade em Foco da Vita para falar de um assunto que é tão importante, que é a obesidade. E hoje eu trouxe dois convidados, a Cristiane, que é psicóloga, e o Dr. Fernando, que é cirurgião, médico cirurgião. Gostaria de agradecer por vocês aceitarem esse convite e queria introduzir para começar esse assunto o que de fato é a obesidade, né, no olhar de vocês. Bom, acho que primeiramente agradecer o convite da Vita por estar aqui falando de um assunto tão importante. Eu acho que todo mundo acha que o assunto obesidade não cabe para si, né? A gente tem muito costume de chamar o obeso de sobrepeso e não dar a devida importância para o assunto em si, né? O conceito de obesidade. E aí a gente coloca o conceito de obesidade como um conceito multidisciplinar. O que significa isso? Ele tem várias coisas que se encaixam ali no seu dia a dia e em você mesmo para te considerar um paciente obeso, né? Você falou aqui na introdução que tem 6 milhões de brasileiros com obesidade. Isso, se você for pensar nos 200 milhões de brasileiros, parece uma porcentagem baixa, mas se a gente coloca sobrepeso e o aumento do peso, a gente tem mais de metade da população acima do peso. O que isso impacta? Impacta em qualidade de vida, impacta em saúde, em buscar atendimento, em gasto com remédio, em dificuldades de locomoção, de várias atividades, e por isso é um assunto que deve ser sempre tratado. E quando a gente fala de obesidade, a gente fala de diversos graus da obesidade, né? E isso que é importante a gente entender. Por que pode estar relacionado a você? Porque você pode estar num grau inicial, ou até a pessoa do seu lado está num grau inicial e você ter a possibilidade de entender isso e ajudar ela. Quando a gente fala pela Organização Mundial de Saúde, a gente usa o IMC, que é aquela coisa que todo mundo sempre ouve. Qual que é seu IMC para saber se a pessoa está acima do peso ou não? O IMC ele é um representativo de como aquela massa do seu corpo está distribuída pelo tamanho dele. Então uma pessoa que tem muito peso e é pequenininha, ela tem bastante volume condensado dentro do corpo dela, significa um IMC alto. Uma pessoa que se estica, que é muito grande, distribui mais aquele peso em relação à área, então o IMC é menor, né? Então, o IMC como que a gente calcula? Pega seu peso, divide pela altura e o resultado divide pela altura de novo. Pela OMS, se você tem esse resultado abaixo de 25, você está num peso bom, a gente chama de eutrófico, um paciente que tem um peso bom. De 25 a 30, sobrepeso. Acima de 30 até 35, obesidade grau 1. De 35 a 40, obesidade grau 2 e acima de 40, obesidade grau 3, que é a chamada obesidade mórbida, que todo mundo tem medo desse nome mórbido, mas mórbido nada mais é do que doença, né? Que traz problemas. Então essa obesidade já tem grandes riscos de trazer problema, por isso que a gente traz ele como um conceito de obesidade IMC. Mas lógico que não é um conceito muito perfeito. Não, eu acho que uma coisa que é importante complementar é o índice do IMC de sobrepeso é um índice muito fácil de atingir, né? É um índice que, você falou 6 milhões de pessoas obesas, mas o sobrepeso já coloca a pessoa numa condição de risco, né? Exatamente. E o estilo de vida que a gente tem, os hábitos que a gente adota, o nível de aceleração que a gente vive hoje em dia faz com que a gente descuide de cuidados básicos de saúde e entrando nesse nível de sobrepeso com muita facilidade. Sim. E aí o que a Cris coloca aí é que tem vários fatores que te levam a isso, né? O sobrepeso não é só você ganhar peso, né? Não é só você ganhar gordura. É a forma como você lida para que isso aconteça. Sim. E não é olhar só para o IMC, né? Não olhar só para o IMC, porque pensa um lutador de MMA. Provavelmente é um cara que tem um peso alto, só que com grande quantidade de músculo. Se eu pegar esse copo aqui e o mesmo tamanho do copo for de gordura e de músculo pesa mais, como se fosse de chumbo e algodão, gordura e músculo. O músculo é mais pesado. Então, num volume igual, o músculo pesa mais do que a gordura. Então, o IMC tem essa falha. Se eu tenho muito músculo, eu tenho muito volume com peso maior. Não quer dizer que eu estou obeso. Mas também tem a falha ao contrário, né? O paciente que parece ser magro, tem até um estudo de uma faculdade de Nova York, que mostra, uma faculdade de medicina, que mostra que até 39% das mulheres consideradas com IMC normal, elas tinham sobrepeso ou obesidade, porque
elas perdiam músculo e ganhavam muita gordura. Então o volume do corpo delas era de muito excesso de gordura. E esse excesso de gordura, ele traz prejuízo, né? Não é só o IMC. Então ela tinha bastante volume de uma coisa que pesava pouco, mas que é prejudicial à saúde. Então a gente tem que ter esses conceitos. Porcentagens de gordura, principalmente acima de 25% ou 30% do corpo, pode também trazer prejuízo à saúde e hoje já pode ser considerada obesidade, assim como o IMC aumentado quando você faz essa correlação da quantidade de gordura no corpo. Então, você que acha que pode estar com o corpo perfeito só porque o IMC está bom, a sua saúde pode estar em risco se sua porcentagem de gordura tiver aumentado. E são vários fatores que levam a isso. Acho que essa vida corrida que a Cris tanto comenta, e ela pode até explicar um pouquinho para a gente a gênese disso, é um dos fatores preponderantes da vida moderna para ganhar peso, né? Com certeza. Eu acho que um dado importante que o Furlan trouxe, acho que é importante a gente sinalizar aqui a importância da informação. As pessoas ficam muito baseadas num dado concreto. Então, se o IMC está na taxa, até mesmo nos tratamentos, o Fernando é médico cirurgião, até as pessoas buscam um tratamento cirúrgico, por exemplo, ou um tratamento de emagrecimento muito baseado no IMC. Eu, como psicóloga, estou mais interessada no o que levou você a chegar nesse nível de sobrepeso, o quanto você está desconectado dos seus hábitos, daquilo que leva você a comer dessa forma, aquilo que leva você a se descuidar da sua saúde ou não perceber que você está engordando, né? Eu acho que isso é importantíssimo para o paciente perceber que não é só um dado concreto de um IMC 20, 25 ou 30. E quando a gente pega um paciente sobrepeso ou obeso, é isso que vocês falaram, né? A gente tem que olhar para ele como um todo. Não é só o peso, não é só a balança, e não é só a alimentação, né? É também a saúde mental, é como é a rotina dele, é olhar para o todo do paciente e também conectar outros profissionais também para auxiliar esse paciente. Eu lembrei de uma informação que é muito comum nos pacientes que eu recebo. As pessoas com sobrepeso buscam muito a solução fora. Então, assim, tem ali a cúpula da troca de informações. Eu fui num médico maravilhoso que me emagreceu, que me deu uma medicação específica, que fez uma fórmula. Não, esse vai resolver. Então, assim, agora vai dar certo. A solução está sempre fora, né? Então, assim, os pacientes, eles têm um nível de descolar da própria responsabilidade a respeito do autocuidado, que a solução está sempre fora. Então agora eu vou nesse médico cirurgião que tem um tratamento novo, tem uma medicação nova e eles não que é rápido, né? E que é rápido. Tem que ser rápido. Exatamente. Uma outra característica muito comum nos pacientes sobrepeso e obesos é o imediatismo. Então ele tem uma ação, ele tem que ver o resultado ali. E quando a gente está falando de longevidade, se a gente está falando de longevidade, a gente está querendo algo que dure muito tempo. É constante, né? É pro resto da vida, na verdade. Algo que permaneça ao longo da vida. Então, se você vai buscar um tratamento que vai ter um resultado rápido, qual que é a característica em seguida? Você vai perder esse resultado rápido. Então, essa característica de imediatismo, de alguém que vai me dar uma solução, alguém que vai me proporcionar esse resultado, é muito comum como característica dessas pessoas. E quando chega, né, esse paciente, né, para vocês, assim, um paciente sobrepeso ou obeso, qual que é o critério para vocês? Como que vocês avaliam qual tratamento que vocês vão fazer? Por exemplo, né, vai para cirurgia bariátrica, como que vocês avaliam isso, né? Eu acho que o interessante é a gente lembrar, e que foi bem ressaltado aqui, é que é um processo, né? Ninguém engorda porque come uma pizza de fim de semana. Ninguém engorda porque de vez em quando sai com o namorado e toma uma cerveja. É um processo. Quando o hábito se torna o que a gente chama de exceção, né, ela deixa de ser exceção. Então, assim, comer errado o tempo inteiro, não praticar atividades o tempo inteiro, o sedentarismo permanente, é isso que faz com que nosso corpo se adapte a uma rotina. E a gente tem que entender que quando o paciente chega, a gente tem que ver esta rotina, onde que está a quebra, e normalmente ela é multifatorial. Ela é a parte psicológica, a busca de compensações, o cansaço, o estresse,
que gera mediadores, então a gente tem que levar isso em consideração. É a parte nutricional, porque o obeso ele não é só um super nutrido, ele também é um desnutrido, porque ele come muita coisa ruim e deixa de ter muitas coisas boas, por isso aí, às vezes a gente precisa até suplementar ele. A parte mesmo do exercício, sedentarismo, como quebra de mediadores importantes para a formação de músculo. Então, assim, é o teu corpo acostumado com alguma coisa, e a gente fala isso do metabolismo lento, né? Os pacientes gostam de falar, eu tenho metabolismo lento. Mas quem programa o metabolismo? Somos nós mesmos. Lógico que tem a parte genética, que media algumas formações de proteínas e dá alguns limites, mas a gente consegue controlar isso. Né? Como que a gente faz essa avaliação? Primeiro a gente tem que ver porcentagem de gordura, quantidade de massa magra, tipo de alimentação. Lógico que se eu como muito mais do que eu gasto, eu guardo mais, né? Isso é uma lógica que todo mundo entende. Mas e aí as proporções, né? Você como nutricionista sabe mais do que eu que as proporções são necessárias, né? Não adianta eu falar, vou fazer uma dieta low carb e não vou mais comer nada de carboidrato. Carboidrato é importante para a gente estimular o ganho de músculo, então não posso tirar ele totalmente. A proteína também é importante aqui. A gordura, ela entra no ganho de energia, cada um no seu momento, né? No momento do exercício, no momento da reconstrução do músculo, do controle inflamatório, então a gente tem que fazer essa avaliação. Lógico... E até aproveitando o seu gancho, desculpa, disso, né, muitas vezes o paciente ele já chega querendo uma dieta milagrosa, né, ai, porque eu vi... Vou perder tanto. A dieta low carb, pra mim funciona, ou o jejum intermitente. Muitos já chegam, né, não, porque eu fiz uma época, emagreci 10 quilos, e aí ganhou 18, né, e aí quer de novo uma coisa a curto prazo, então ele já vem com esse pensamento. E é difícil adequar a educação com esse paciente, né? Perfeito, é a educação que é importante, porque assim, a gente pode precisar de métodos rápidos de perda de peso, depende do que o paciente está precisando. Tá cheio de doenças, cheio de problema, eu preciso diminuir isso rápido, eu preciso de uma perda de peso rápido. Mas não vai ser só isso, né? E como fazer para manter, né? Acho que uma coisa importante sinalizar a porta de entrada é o médico. Por mais que faça uma psicoterapia, mas que faça um acompanhamento nutricional, a gente está falando de uma condição crônica de saúde. Então, assim, eu acho que o importante para quem acompanha a Vita e acompanha o trabalho que vocês fazem e se interessa pelo tema busque médicos que tenham esse olhar integrativo. Busque médicos porque o que acontece? A gente fala, né? Cada médico, cada nutricionista, cada psicólogo tem um paciente que merece. O paciente que é imediatista, como a gente falou aqui, onde ele vai chegar? Ele vai chegar no médico que vai falar assim, não, aqui eu tenho um remedinho, ó, vai te dar um resultado para o que você precisa, vai te dar uma ação eficaz. Eu acho que é buscar um médico que tenha uma equipe, um médico que tem esse olhar para esse cuidado integrativo, um médico que se preocupe, então, com a parte de atividade física, a parte nutricional, a parte psicológica, a parte de suplementação. Não um médico que restringe, né? Ou, não vou dizer restringir, né? Mas que tenha uma ação muito canalizada. A obesidade, como a gente começou aqui, é uma condição multi. Então, o tratamento da obesidade e de sobrepeso vai ter que ser multi. E lembrar também que tudo isso que a Cris falou, ela tem que se conversar, né? Não adianta eu ter uma psicóloga ali que eu nunca falo com ela, uma nutricionista ali que eu nunca falo com ela, os tratamentos começam a brigar. Então, a conversa entre esses profissionais é importante. E aí, respondendo sua pergunta, como que a gente escolhe qual o tratamento? A gente sabe que a obesidade traz problemas de saúde, que é o que a gente chama de comorbidades, né? O aumento de peso, o sobrepeso, vamos pensar o nosso corpo como uma máquina funcionando. Se eu coloco muita força para essa máquina, ela tem uma sobrevida menor, né? Se eu ficar acendendo e apagando a luz, a vida útil da lâmpada cai. Se eu acendo e diminuo devagar, poucas vezes ao dia, ela dura mais tempo, assim é nosso corpo. Se a gente começa a sobrecarregar ele, e ele está trabalhando sempre no limite, ele tem uma vida útil menor. Se eu consigo tirar a sobrecarga e deixar ele trabalhar mais tranquilo, lógico que aí vem a longevidade e vida com qualidade. Um exemplo, preciso produzir insulina. Estou fazendo meu corpo, comendo muito, tudo errado, carboidrato, meu pâncreas produzindo insulina pra caramba para deixar meu açúcar no sangue, minha glicemia num nível normal. Eu posso produzir mais do que o normal. Eu sou uma pessoa jovem, meu pâncreas tem célula suficiente para produzir mais do que é o basal.
né? Eu produzo mais do que ele está acostumado. E minha glicemia está normal, vou lá, faço o exame e está normal. Significa que meu corpo está bom? Não. Eu não sei a sobrecarga que cada célula está recebendo. Com o tempo ela não aguenta e morre. Morreu uma célula, tudo bem. Morreu um grupo de células, começa a atingir a função daquele pâncreas. Começa a vir a diabetes, porque não tem mais célula suficiente para produzir insulina. Vem a diabetes. Assim com a inflamação dos vasos para ter pressão alta, para vir um infarto. Então, as doenças elas são progressivas de acordo com a sobrecarga que a gente dá no corpo. Não é uma sobrecarga que vai fazer meu pâncreas parar, mas continuamente ao longo de anos acontece. Por isso que a gente fala que a gente tem que ir diminuindo. Agora vamos lá, eu tenho um paciente que está num nível altíssimo de diabetes, com IMC de 45, super alto, porcentagem de gordura mais do que 50% do corpo. Poxa, eu preciso de uma atitude rápida para esse paciente. Não posso deixar ele emagrecer em 10 anos, né? Porque ele vai começar a ter lesão dos órgãos. Esse paciente, eu preciso de um tratamento mais agressivo. Talvez a bariátrica seja indicação para ele? Sim, claro que é uma avaliação personalizada. Um paciente que tem um IMC um pouco menor, eu posso pensar em um tratamento menos invasivo, como um medicamento, uma mudança de hábito de vida. Ah, mas tem um paciente que tem um IMC um pouco menor, mas já tentou todos os tratamentos e não funciona. Pode ter indicação de bariátrica? Pode. Então, o que é importante? Chamar o paciente, conversar, entender a rotina dele, entender qual foi o tratamento e o que ele espera, né? Também não adianta a gente jogar mais expectativa do que você está preparado para receber. Essa questão de expectativa é muito interessante, porque, por exemplo, o paciente chega falando desses tratamentos todos que deram errado. Aí, a expectativa dele era de perder 30 quilos, mas ele só perdeu 10. Veja bem, ele fala, eu só perdi 10. 10 quilos é muita coisa. E é um terço do que ele queria. E é um terço. Bastante. E aí, ele perdeu 10 quilos, mas se você vai avaliar dentro da equipe o tratamento que ele fez, era um tratamento que era extremamente condizente com ele perder 10 quilos. Só que como a expectativa é muito idealizada, ele se frustra e fica com uma sensação de impotência enorme, ele fica se sentindo extremamente impotente, o que dificulta ele se engajar nesse tratamento a longo prazo. Por isso que é importante pequenas metas, né? Não mirar lá no final. E o nível de consciência, conversar com o médico, conversar com a nutri, conversar com a psicóloga, porque sim, o tratamento que você fez é um tratamento, você teve, é uma questão de como você olha. Você perdeu 10 quilos nesse tratamento que você teve. Cris, ainda não é suficiente, vamos tentar outros. Mas essa expectativa alta e idealizada que muitas vezes alguns médicos passam também, né, o paciente ele vem com essa expectativa alta e o médico fala, deixa comigo, a gente vai conseguir isso, o paciente fica frustrado. E isso diminui a ação realizadora que gera falência nos diferentes tratamentos clínicos que ele faz. E que gera também toda essa falência clínica que o... Lembrando aqui, quando a gente fala da equipe multidisciplinar, a obesidade é um dos únicos tratamentos de obesidade, sobrepeso, controle de peso, que o paciente faz parte da equipe. Né? Porque não é só você receber o tratamento e ganhar o resultado. Eu tenho uma apendicite, eu vou lá, opero a apendicite, resolvi o problema do paciente, eu entreguei o tratamento. Na obesidade, o paciente tem que fazer uma lição de casa e te devolver algumas coisas. Então, ele faz parte da equipe. Se ele não fizer parte da equipe, você não tem um tratamento efetivo. Acho que isso é muito importante. E aí a gente vai pensando, tá bom, mas e aí? Né? A gente está falando de obesidade, de ganhar peso, de controlar a doença. O que tudo isso significa de verdade na vida de uma pessoa? Né? Significa qualidade de vida. Qualidade de vida não é só você não ter que tomar o remédio da diabetes para controlar, né, a diabetes. Significa você seguir a vida com maior liberdade. Por que liberdade? Porque quando você tem doença vascular, você começa a ter dor na perna, você começa a ter lesão de pele, você começa a ter dor no peito, você começa a ter muita obesidade, você não respira bem. Cara, você não consegue brincar com seu filho, sentar na sala. Simples, né? Tem uma paciente que fala, a melhor coisa que eu fiz ultimamente foi dobrar a perna e amarrar o sapato. Então, assim, isso é qualidade de vida. E vamos pensar no envelhecimento? Temos que falar, a gente está com uma população em envelhecimento, que significa que os 60 são os novos 40, né? Paciente com 60 anos, hoje a gente tem liberdade, situação financeira mais estável, mas e aí? Com diabetes, com limitação de movimentação, sem conseguir viajar, para que a gente quer ter estabilidade financeira? Para viver mais tranquilo? Sem limitações. Esse monte de doença ao longo do tempo traz limitação. E eu não estou falando só de doença, eu estou falando de composição corporal e tem dados muito importantes nisso.
Hoje, quando a gente fala de riscos de doenças e óbitos em idoso, uma das coisas que está em evidência é queda em idoso. Olha a coisa, parece besta, né? Ah, tá bom, o idoso cai. Qual o impacto disso na saúde, né? Grande parte dos óbitos em idosos, e isso aumentou muito nos últimos 10 anos, vem de queda. Primeiro porque a população está envelhecendo mais, então tem mais idosos. Acaba caindo mais. Mas qual a qualidade que as pessoas estão envelhecendo? Uma coisa que é importante quando a gente fala de emagrecer, a gente fala da perda de peso com hipertrofia, emagrecimento anabólico. Você perde gordura, a porcentagem de gordura diminui, mas a quantidade de músculo aumenta. Por quê? Para dar estabilidade, né, nas articulações, cintura pélvica, a cintura está bem, dá equilíbrio, cintura escapular, né, o ombro te dá equilíbrio. Se você tem músculo, você tem equilíbrio. Então, e evita fraturas. O idoso levanta, ele senta com equilíbrio, ele não cai. O idoso faz as atividades do dia a dia, ele consegue fazer com cuidado, ele se cuida, ele consegue se limpar, ele consegue se lavar, ele consegue preparar a própria comida. Pô, falando isso para 60 anos, hoje pra gente é besteira, porque os 60 anos é o cara jovem, o cara de 80. Uma pessoa de 80 tem que ter essa liberdade hoje já quando a gente fala do envelhecimento da população. Então, controlar o peso, quando a gente fala de MC, parece que é só emagrecer. Controlar o peso, quando a gente usa os outros conceitos que a gente colocou aqui, que é ganhar músculo, diminuir porcentagem de gordura, é ter uma qualidade de corpo suficiente para exercer atividades ao longo dos anos com qualidade e vivendo bem. Então a gente está falando de uma pessoa que hoje é idosa, que a gente já considera só um adulto, viajando bem, pegando suas malas no avião, não tendo tanto risco de trombose quando viaja a longo tempo, brincando com o neto, levantando e sentando do sofá, cozinhando, tendo uma vida com liberdade e qualidade. Isso é longevidade. É importante dar sequência nisso que o Furlan estava falando. Se a gente está falando que 60 são os novos 40, a gente vive, hoje menos, mas a gente tem uma cultura da remediação. Então, quando eu atingir um peso, eu vou no médico tal, que ele vai me dar um remédio. Quando eu estiver sentindo dor, eu vou fazer atividade física. Falando em longevidade, a gente está falando de ações preventivas. O que eu tenho que suplementar hoje? Que tratamentos eu tenho que fazer? Qual o cuidado que eu tenho que ter com a minha saúde física e emocional para chegar aos 60, 80 anos melhor? A gente tem uma visão de quando doer meu joelho, eu vou fazer atividade física. Quando eu estiver acima do peso, eu vou procurar um... Espera chegar no limite, né? E o que fazer para não doer o joelho? Isso é muito importante. Né? Uma coisa que é muito comum nos pacientes sobrepeso e obeso é uma falta de percepção corporal. Uma falta de percepção ou uma dificuldade de consciência das suas próprias... uma falta de consciência do quanto de como o teu corpo funciona, do quanto o teu corpo pode, né? Aquilo que eu falei lá na frente da solução tá fora, é um paciente que ele é muito desconectado do próprio corpo. Então a percepção corporal fica prejudicada. As necessidades corporais ficam prejudicadas. Então é muito comum o paciente chegar no médico ou na nutricionista ou na psicóloga e falar: nossa, eu engordei 20 quilos e não percebi. Como você não percebeu? Você deve ter mudado no mínimo 2, 3 números de roupa. Então assim, só percebe quando o joelho tá muito desgastado, quando tá muito acima do peso, quando a roupa não fecha mais. Algo incomoda, né? Quando algo incomodou. E tem uma dificuldade de olhar mesmo. Por quê? Porque à medida que eu percebo, eu tenho que criar responsabilidade sobre isso. Eu tenho que falar, putz, eu preciso acordar mais cedo e correr no parque. Eu preciso controlar melhor a minha alimentação, eu preciso dormir melhor. Então a conscientização remete à responsabilidade. Que é a responsabilidade... Para quem tá assistindo aqui, né, assim, isso que você tá falando é muito importante. Como que a pessoa consegue perceber, né, ela percebe, alguma coisa aconteceu. Quem que eu devo procurar? O que eu faço agora? Alguma coisa aconteceu, meu joelho tá doendo, eu tô sentindo que a roupa tá apertada, aconteceu isso muito rápido, o que eu faço agora? É importante, Bárbara, que o paciente esteja em algum cuidado de saúde. Se ele tem um médico generalista, a ginecologista, o médico que faz o check-up do trabalho, que vai mostrando para ele os índices de como estão a saúde, de como está a saúde. Então, assim, não esperar que doa o joelho para ele fazer atividade física, não esperar uma crise de burnout para procurar um acompanhamento psicológico. A gente está falando de cuidado preventivo, que é o que vai garantir essa longevidade. Perfeito.
A gente tem que entender que tem alguns sinais que acontecem antes da dor chegar ou antes da doença chegar, que mostra que o paciente está em uma situação que pode levar ele a um risco de doença. Como a gente está falando aqui de obesidade, sobrepeso e as comorbidades, a gente tem que pensar em coisas relacionadas a isso. Eu acho que comportamental, né, tentar parar, às vezes nós paramos e pensamos, nossa, minha vida está muito corrida. Nossa, eu tô deixando isso de lado. Todo mundo para e pensa e fala, tudo bem, eu só vou terminar essa tarefa ou essa parte do meu trabalho e aí eu vou atrás de um cuidado e esse cuidado fica sempre né? deixando para depois. Se priorizar, às vezes, é parar e ter mais produção até depois. Porque quando você melhora a sua qualidade do dia, você vira uma pessoa mais produtiva. Então, aquele cara que perde o foco o tempo inteiro, que está sempre começando muitas atividades e parando ao mesmo tempo, que fala, eu não estou conseguindo comer direito, eu estou comendo qualquer coisa rapidinho aqui, eu passo num bar como um salgado, passo num restaurante como alguma coisa, não para pensar na hora de comer, está comendo, correndo, fazendo outra atividade, sempre para não perder tempo, não consegue parar e fazer uma refeição correta. Almoça na hora do jantar. Né? Isso é importantíssimo a gente sinalizar. A romantização da correria. A romantização das multitarefas. Então, você perceber que você está fazendo cada vez mais atividades ao longo do seu dia e está se despriorizando, então, isso que ele falou. Eu tinha que voltar no meu endócrino essa semana, mas eu tô com muita coisa, eu preciso terminar essas coisas, mês que vem eu marco. Nossa, eu tô aqui na minha top 3 aqui de coisas que eu tenho que fazer, marcar nutricionista, mas eu tenho tanta coisa para resolver. Essa romantização da vida corrida e de super atarefada, é importante que as pessoas percebam quando eles estão nesse nível de aceleração. Fala, nossa, eu não preciso viver nesse nível de aceleração. Porque isso vai te deixando numa condição de risco emocional e físico que você só vai perceber a hora que você tiver ou uma crise, ou que você tiver, sei lá, um infarto alguma coisa ou que você tiver que ser afastado do trabalho. Então você não descansou, você não priorizou o seu final de semana, você não priorizou o tempo com a sua família, então você vai ter 15 dias de afastamento no seu trabalho para você fazer isso. Aí a emenda ficou pior que o soneto, né? Então, assim, tem que prestar atenção nisso. São sinais, não quer dizer que você esteja doente, mas quer dizer que você está levando o seu corpo a uma sobrecarga e isso pode vir. E essa sobrecarga é alimentar, né? A alimentação está errada, o sono deve estar errado e tudo isso leva a estresse oxidativo, inflamação, aumento de peso, acúmulo de gordura, provavelmente o exercício está em falta. Então mudou a composição corporal, levou ao sobrepeso, que pode levar a doenças e pode levar a obesidade. Sinais físicos também pode ter, né? Que a gente falou aqui, a dor no joelho, comum. Cara, o cara um dia resolveu, não faz nada nunca, vai sair com a família, vai andar em algum lugar para conhecer uma parte da cidade. Anda 2 quarteirões, começa a ter dor no joelho. Sobe para a sala de cima no escritório, já chega ofegante. Né, preparo físico péssimo, já mostra que ele está em uma sobrecarga, né, sobrecarga orgânica com diminuição de capacidade cardiopulmonar. O cara não consegue subir um lance de escada que está cansado, dorme mal, ronca demais. Roncar é um sinal, às vezes, de aumento de gordura, tanto no pescoço como no tórax. A gente sabe que a apneia do sono, né, que é o ronco, às vezes parada de até 10 segundos da respiração durante o sono, por causa da obesidade, diminui a oxigenação, aumenta o risco de evento cardíaco, infarto, né? Então, assim, aumenta o risco desses pacientes. Então, assim, existem sinais pequenos que a gente já pode pensar, preciso procurar uma ajuda, preciso melhorar a minha qualidade de vida. E quem procurar? Você pode procurar uma nutricionista, é uma ótima porta de entrada para o sistema de saúde. Pode procurar seu médico de família, seu médico, sua ginecologista, seu urologista, seu gastro, que são médicos que tendem a avaliar o paciente com mais frequência. E a partir daí, se precisar direcionar. Lembrando que é importante, sim, a gente falou aqui de aspectos emocionais, aspectos nutricionais, exercício físico, inserir esse paciente numa equipe, não em uma pessoa. E o paciente tem que estar preparado para inserir numa equipe, porque são diversas pequenas mudanças que, num conjunto, vão fazer uma diferença absurda na qualidade de vida e no envelhecimento. E muitas vezes o paciente chega tão desmotivado que é difícil um profissional só conseguir engajar esse paciente, né? E ele entender o problema, né? A situação que ele está passando. Mais que desmotivado, Bárbara, ele chega impotente. Ele chega impotente e ele vive numa gangorra entre esperança, ilusão e frustração.
Ele vive nisso. Então, assim, ele chega e fala, olha, eu não sei mais o que fazer, eu já tentei de tudo, pra mim não dá certo. Então, ficar nessa constância de tratamentos imediatistas, tratamentos que trazem resultado rápido, e falência de tratamento. O que a gente tem como resultado disso? Uma sensação de impotência enorme, e frustração, que faz com que ele não se engaje em futuros tratamentos. É um ciclo, né? Começa algo restritivo, aí tem a perda de peso, né? Muito provável. Depois tem a compulsão, muitas vezes a compulsão alimentar. Então, e né? aí a gente precisa recuperar nesse paciente a autonomia. Se a gente está falando de envelhecimento saudável, essa pessoa ela tem que ter autonomia e gestão dos próprios cuidados de saúde. Então, você tem que devolver para o paciente por isso que a gente fala que é importante o paciente fazer parte da equipe. Porque o paciente é parte principal nisso. Então, você devolve para ele essa autonomia. A gente entende que você está impotente, que todos os tratamentos que você fez estavam errados. Vamos rever tudo que você fez. Vamos entender quais são os gatilhos que faz com que você está indo bem, e de repente você cai. Uma coisa importante que ele falou aqui agora escute quem está ao teu redor. Né? Porque geralmente vem algum colega, ou a esposa, ou o marido e fala, nossa, você está muito acelerada, ou você está fazendo muita coisa, você está percebendo que você não está comendo direito? Ai, mas que saco, ai, só pega no meu pé, você percebeu que você está bebendo demais? Né? Ouvir quem está ao redor, que é uma pessoa que pode te dar esse toque, essa iniciativa para que você vá procurar um tratamento e procurar uma equipe multidisciplinar. E lembrando que tudo isso parece ser só comportamental, e é comportamental, né? É a pessoa que se descuida de si mesma, que come errado, que é sedentária, que vive no nível de estresse muito alto, e esse gatilho comportamental tem que ser eliminado, porque senão a gente até faz o paciente perder peso, mas o comportamento permanece o mesmo, ele volta a tudo que fez ele ganhar peso, a não se cuidar. Então, quando a gente fala de tratamento, não virou a chave, né, que a gente fala. Quando a gente fala de tratamento do sobrepeso, ou tratamento do peso, ou até da obesidade, quando a gente fala em níveis elevados, a gente não está falando de perda de peso. A gente está falando de mudança de composição corporal, ganho de músculo e sustentação do resultado. Não adianta eu chegar para o paciente de 150 quilos, falar que em um ano ele chega a 90, em 3 anos ele voltou a 150. O chegar a 90 aí se perdeu dentro do tratamento, ele tem que chegar a 90 e sustentar os 90. Né? A gente tem pacientes de cirurgia bariátrica, vamos sinalizar aqui, chega com 120 quilos. Aí o cara emagrece às vezes 50 quilos, não é possível, chegou a 70. Aí ele reengorda para 130. Ele vai para um nível maior do que ele estava. E é muito comum esse reganho de peso, né? É relativamente comum. A gente tem que considerar que, assim, maior parte dá certo. Alguns trabalhos chegam até 30% na reengorda. O que é reengorda? Voltar a ganhar pelo menos 50% do que você perdeu. E quem são os pacientes que reengordam? Não são os pacientes em tratamento. São os pacientes que abandonaram o tratamento. Fez a cirurgia, perdeu peso, achou que chegou no resultado. Não vai mais no psicólogo, não vai mais no nutricionista, para de fazer exercício. Então, o tratamento é uma doença crônica, né? Igual você teria que tomar remédio para sempre para fazer o controle da pressão, você tem que tomar o remédio para sempre para controlar a obesidade ou o sobrepeso. Qual é o remédio? Hábitos. Né? Controlar hábitos e manter essas mudanças hormonais que a composição do corpo alterada traz. Então, o mais músculo aumenta o gasto de energia em repouso ou com atividade, você perde peso mais fácil, é mais difícil de ganhar, você controla melhor o sono, né? Ter mais um sono adequado faz você produzir menos cortisol à noite, dá menos fome, então você come menos, a insulina tem uma ação melhor, porque você produz uma melatonina mais adequada, dorme melhor, você acorda menos cansado, acordando menos cansado você tem atividade melhor, menos irritado, come menos, busca menos alimentos de alto índice glicêmico que são confortáveis, então você consegue seguir melhor o regime, tem mais disposição para atividade física, não está sempre cansado e vai deixando a atividade física para lá. Então você tem regulação da alimentação, do sono, tudo isso é regulação orgânica.
controla sim hormônios, controla mediadores, menos estresse, menos inflamação orgânica, melhor resultado. E isso tem que ser a longo consequentemente, prazo. mais qualidade de vida e Muito mais sobrevida. Com certeza. Né? Quando a gente fala de obesidade, a gente fala sim ganho de vida, tá? Tem estudos que falam de cirurgia bariátrica, pacientes com e sem diabetes, né? Tem um estudo bem famoso que fala disso. Ele fala que pacientes que perderam peso com a cirurgia bariátrica, que tinham diabetes, eles aumentaram em torno de 9,3 anos de sobrevida. Quase 10 anos a mais por ter perdido peso. Imagina, uma pessoa que ia morrer com, vou chutar aqui, 70 anos, com diabetes, passa a morrer com 80 sem diabetes. O que significa isso? 10 anos de vida? Não. 10 anos de qualidade. Uma pessoa com diabetes, como que ela vive? Se ela começar a ter a diabetes descompensada, ela começa a ter alteração de inervação, de sensibilidade, idas frequentes ao hospital, lesão de pele, lesão renal. E esses 10 anos a mais são com essa mesma qualidade, com lesão? Não, tirou a diabetes. O paciente que emagreceu perdeu essas comorbidades. Então ele ganhou 10 anos de vida a mais com qualidade, sem um monte de doença. Pacientes sem diabetes, só de perder peso, ganharam pelo menos 5 anos de vida. Então são 5 anos a mais sem doença, né, com qualidade. E a gente vai falando aí de outros estudos, por exemplo, pacientes com câncer de mama que começaram atividade física e perderam peso. Aumentou sobrevida nesses pacientes. Eles vivem mais após uma doença grave, né? Consegue ter mais qualidade no tratamento e mais qualidade de vida por mais tempo. Então, assim, perder peso traz sim longevidade. Aumenta a expectativa de vida. Você vive mais anos e com qualidade. Com mais mobilidade, né? Conseguir. É isso que você falou. Às vezes não consegue amarrar um tênis, né? Uma coisa do dia a dia. Relato simples, né? Comecei a andar de bicicleta com meu filho que eu não fazia nada. Sento no chão da sala para brincar com a minha criança. Brincar São relatos pequenos de qualidade. Eu acho que a pergunta que fica é como você quer viver a sua vida. Né? Com esse ganho de vida que você tem, qual o aproveitamento que você tem da sua vida? Perfeito. E assim, o que vocês enxergam, né, assim, como, além desses desafios que vocês falaram, né, por exemplo, quando chega esse paciente que teve o reganho de peso, ele já fez a cirurgia bariátrica, e aí? Tem como fazer uma outra cirurgia? O que faz com esse paciente que teve esse reganho de peso? Cara, eu e a Cris, a gente tem uma interlocução muito boa com esses pacientes, porque a gente entende que esse paciente é um paciente multidisciplinar, né? E a gente tem até um programa para isso, para inserir todo o paciente de obesidade ou sobrepeso, não só quem está com obesidade cheio de doença, quem quer perder peso mesmo, inserir ele num grupo, né? E a gente coloca esse paciente com o olhar voltado para a parte psicológica e organização de comportamento, porque sem isso não tem resultado. E a maioria dos pacientes que engordaram perderam esse tratamento, eles não devolveram para você e não fizeram parte da equipe. Eles esperaram o resultado, receberam o resultado e foram para a vida sem entender as mudanças que eles precisavam. Primeira coisa é inserir o paciente, a gente fala a jornada do paciente dentro do tratamento da obesidade e do sobrepeso. É ele entender onde ele erra, e não sendo um culpado por errar. Às vezes a gente tem tanto problema na vida que a gente deixa um pro lado, né? E essa questão da culpa que o Fernando falou, é quando a gente perde o paciente. Então, assim, às vezes ele fez um tratamento, ele estava até envolvido com a equipe, e aí ele recupera. E aí ele fala, nossa, mas eu vou lá, que é uma cultura mesmo, uma cultura paternalista da medicina, isso não é uma crítica. Eu vou tomar bronca do médico agora. Mas por exemplo, a gente trabalha né, em sistema público. Eles deixam de seguir porque ele vai frustrar a equipe. Mas eu não dei o resultado que eles esperavam de mim. Não, pelo contrário, se você ganhou, vem aqui, a gente tem que ver o que está acontecendo. Vamos arrumar. Para que você trazer realmente... essa sensação de parceria, né? A gente como médicos e o paciente também, ele está no mesmo nível que a gente, aqui é a parceria. Se deu alguma coisa errada, vamos juntar todo mundo e fazer dar certo. Sempre tem uma chance de recomeçar. Até o último dia da sua vida, você tem uma nova chance. A primeira coisa que você tem que tirar, por exemplo, os pacientes que geralmente estão envolvidos em algum tipo de transtorno alimentar, qual é o combustível desse transtorno alimentar? Com toda certeza é a culpa. Então, a culpa tira toda a vitalidade que o paciente poderia ter para engajar ele no tratamento, né? Então, vamos tirar da obesidade. Se você... É um exemplo absurdo, né? Mas se você chega para uma criança que ela tem dificuldade em aprender matemática,
né? E aí a criança tá com dificuldade, você senta. E se você destrói a autoestima daquela criança, falando que ela é burra, que essa conta é muito simples, o que ela vai fazer? Ela não vai ter condições de aprender. Vai se fechar, né? Isso que a gente está falando do tratamento e da mudança de hábitos, de construir uma vida saudável, a gente vai ter o paciente junto com a gente para que ele aprenda, para que ele se conecte com essa vida saudável. Se ele fica envolvido por culpa, se ele fica se sentindo culpado, devedor, frustrado, eu imaginava que eu ia ter o resultado tal, eu não tive, para mim nada certo, eu sou culpado, eu tô tratando a minha compulsão e aí eu comi de novo, né? Você tira o paciente, ele se retira do tratamento e você perde o paciente. E é importante ele entender que ele tá num processo, né? Exatamente. O processo, e é importante explicar esse processo. Não é né? pontual. Não é cada vez que ele chega lá e mede o peso, ele ganhou ou perdeu, né? Ele ganhou ponto ou perdeu num jogo de resultados. É uma sequência. Se ele tá perdendo sempre, se ele teve uma falha, tudo bem. E lembrar que esse negócio da culpa, ele não tira a responsabilização. Né? Não é só porque a gente fala que você não tem culpa que você não é responsável pelo resultado. Todos nós somos responsáveis, inclusive o paciente. Ele tem sim que entender que ele é responsável, apesar da culpa como julgadora não ser a responsável pelo resultado. Pegando o gancho dessa questão da responsabilidade, é tirar o paciente de uma condição de vítima. Ele vem muito vitimizado. Pra mim, né, é uma coisa assim, de pra mim nada dá certo. Não, tirar ele da vitimização e fazer ele se responsabilizar pelo tratamento com uma equipe junto dele. Né? Ele vai mostrar que ele não tá sozinho, não tá né? sozinho. Não tá sozinho nessa jornada. Mas ele vai se responsabilizar por isso. Tô dando uma organizada aqui, né? Existem sinais comportamentais e físicos que mostram que você não tá se cuidando ou que você tá até sobrecarregando o seu organismo, não necessariamente já tem doença associada. Então não se baseia só em exames normais para falar que você não precisa ir no médico. Às vezes seu corpo só está compensando aquilo trabalhando demais. Uma hora ele para. Então comportamentos evasivos, deixar de se cuidar, cansaço, atividades pequenas que você não consegue realizar e procurar seu médico como porta de entrada. Lembrar que você vai ter que mudar atividades. Você vai ter que mudar comportamento, você vai ter que parar, organizar sua vida, seus horários e entrar numa equipe multidisciplinar para quê? Para organizar todos os setores da sua vida. Desde os seus horários, dos seus comportamentos, da sua alimentação e, claro, quanto mais rígido, mais difícil. Então, conseguir fazer com que isso se adapte a uma realidade factível pelo paciente. Dar objetivos inalcançáveis, lógico que não vão ter resultados. É importante ressaltar que esse processo é duro, é difícil, né? É difícil mudar um hábito que você está acostumado há anos, mas que faz parte desse processo e construir um hábito é dia a dia. Lembrando, você demorou anos para engordar. Você não vai emagrecer em um mês, nem ser a pessoa mais saudável do mundo em um mês. Também vão demorar anos para o seu corpo se adaptar àquela nova realidade. E se tratar com gentileza, né? Ter um olhar para um tratamento, que é um tratamento longevo, que é um processo, e ter gentileza com você mesmo ao longo desse processo. Não é uma coisa assim, não é uma maratona e não é uma meta inalcançável, né? É para viver bem. Para viver bem, você tem que se tratar com gentileza, com cuidado, com amorosidade. Para viver bem, feliz, né? E assim, a gente falou de alguns pilares, né? Então a gente falou de alimentação, falamos, né, da saúde mental, né? Terapia, psicólogo. A gente falou da importância desse tratamento integrativo. E aí na prática, assim, pensando no pilar de suplementação, alimentação, que dicas que vocês dariam, assim, na prática? Então, pensando em boas práticas de saúde mental, é pensar em fatores de proteção e de recuperação. Então, se eu descobrir uma atividade física que me faz bem, que melhora o meu dia, colocar isso dentro da tua rotina de trabalho. Então, eu pego muitos pacientes que falam assim, eu não tenho muito tempo para fazer atividade física, mas você teve tempo para ir lá socorrer a sua mãe, você teve tempo para passar no supermercado para comprar a comida que teu marido gosta, e você teve tempo para ir comprar uma roupa para a filha que vai no aniversário de 15 anos. Ficar no celular. Que às vezes você perde 3 horas no celular e você podia ter feito várias coisas. Que são recursos alienantes.
aquilo que nos aliena, e aquilo que é alienante tira a gente desses fatores de recuperação, de fatores de proteção. Então, no seu dia a dia, e pensando, cria e não devia ser difícil, gente, a gente entender aquilo que nos faz bem. Né? Então, se você descobrir uma atividade que você gosta, se não deu 1 hora, coloca meia hora, mas se prioriza. Né? E coloca isso no teu dia a dia, porque isso vai te fazer bem e vai te deixar motivado para entrar, vai te fazer mais coerente com o seu autocuidado. E aí, quando você pensar em suplementação, em ir na nutricionista fazer terapia, ou ir no seu cuidado básico do dia a dia, aquilo não vai ser um peso, aquilo vai ser quase que automático. É uma alienação do bem, né? Se a gente falar que aquilo vai ficar automático, é um automático que vai te gerar bem-estar e uma boa qualidade de vida. E são pequenas mudanças que a longo prazo têm grandes resultados, né? Às vezes parece bobo, caminha 30 minutos. E compreensão do que é mudança, né? Cris falou aqui, se você tem uma atividade física que te faz bem, insista nela. Aí a pessoa ela é tão acostumada que as restrições são ruins ou as mudanças de hábitos são ruins que ela considera que a atividade física é só o que ela não gosta. Eu tenho que ir lá na academia ficar levantando peso. Sim, ajuda, ganhar músculo, musculação é importante. Mas não é só isso que é atividade física. Eu tenho paciente que dança, vai 3, 4 vezes por dia, dançar e ama, perdeu peso pra caramba, porque faz bastante atividade. Os grupos, a atividade coletiva é muito legal, grupo de bike, grupo da dança. Então assim, tem atividades que não são as rotineiras, acha a sua. Acho que dentro da sua rotina te empolga. E o olhar que você dá para a mudança de hábito. Então eu vou ter que fazer dieta? Isso é o que a gente mais escuta, né? Mas eu vou ter que fazer dieta? Não, você vai comer bem. Não é dieta. Você vai se sentir melhor, você vai dormir melhor. Né? Então, assim, é mudar a interpretação que você tem. E esse nome dieta também, né? Eu acho que dá um medo mesmo nas pessoas, porque a dieta vem já pra restrição. De proibição. Né? Então eu vou ter que tirar meu chocolate. Por que em vez de restringir, eu não vou escolher? Né? Eu não vou deixar de comer o que eu gosto, eu vou escolher pra comer em uma melhor hora. São melhores escolhas também, né? E os extremos, né? Você passa em dieta a semana inteira, aí no final de semana. Aí você acaba com tudo, eu tenho o direito. Agora eu preciso, eu mereço. Você merece tantas outras coisas. Assim como exercício, né? Faço exercício de segunda a sexta, sábado e domingo não. A gente tem que lembrar que a gente insiste na alimentação e no exercício porque eles trazem alterações hormonais, né? Ativam alguns mediadores no nosso corpo que são importantes. Aí eu falo para meus pacientes, se você toma remédio para tireoide, você toma só de segunda a sexta e sábado e domingo você para? Não, você quer aquela ativação hormonal diária. Então você vai fazer o exercício todo dia. Mas sábado eu tenho que descansar. Tudo bem, faz 30 minutos de exercício. Uma atividade que você goste. Você tem 23 horas e 30 minutos para descansar das 24. Se você fez 30 minutos de exercício, tem muito tempo para descansar. Então dá para ter as alterações do comportamento que trazem as alterações corporais dentro de uma rotina diária. É só você encarar de outra forma, né? Aquele negócio de ver o copo meio cheio, meio vazio, parece ser uma brincadeira aqui, mas é a realidade. Se você quiser sempre encarar como uma coisa ruim, vai ser ruim e chato de fazer, mas pode ser uma coisa boa. Perfeito. E assim, Fernando, na sua prática clínica, né, quando vem um paciente, tem algum suplemento que você costuma prescrever, que auxilia aí nessa jornada, tanto na jornada de emagrecimento, né, quanto como você atende muito paciente pós-bariátrico, quanto no pós-bariátrico? Tem algum suplemento? Com certeza. Que é chave? Uma coisa que muitos pacientes falam, mas eu vou operar e vou ter que tomar vitamina pro resto da vida. Você pode não operar e tomar remédio para tratar doenças pro resto da vida ou tomar uma vitamina pro resto da vida e fazer uma suplementação. Né? Eu acho uma troca bem justa. Né? Em vez de tomar remédios para a doença, tomar uma suplementação. O que é a suplementação? É uma reposição. É dar mais energia, mais mecanismos, mais enzimas, o que for necessário, depende da suplementação que você faz. O bariátrico, ele tá numa restrição de caloria, porque ele comia muito, ele tinha muita caloria, agora a gente restringiu. Como restringe a caloria, eu acabo restringindo o volume. Quando a gente fala do que uma pessoa precisa, tá relacionado com quantidades mínimas, isso pode estar relacionado com volume. Quando eu diminuo muito o volume, né? Eu posso tirar um pouco dessas coisas necessárias aí que a reposição e a suplementação vem. Eu consigo concentrar em cápsulas, em pó, quantidades grandes de uma substância num volume pequeno. Então, por exemplo, eu não preciso comer um bifão de carne para ter uma grande quantidade de proteína. Eu posso tomar um whey protein. Eu não preciso comer um monte de colágeno
dentro de uma quantidade de derivados animais. Eu posso fazer uma suplementação de colágeno. Eu não preciso tomar, sei lá, um monte de suco de laranja ou de derivados de ovo para ter o cálcio, para ter a vitamina D. Eu posso colocar em fórmulas concentradas dentro de uma suplementação e aí, em pouco volume, ajudar o paciente a ter aquilo enquanto ele está numa suplementação. Lógico que nada substitui uma dieta adequada, né? Fazer uma dieta balanceada é importantíssimo, mas a gente vai vendo dentro das necessidades e do objetivo do paciente. Quero muito mais músculo, né? Eu preciso de ganho muscular enquanto eu estou perdendo peso. Quando eu perco peso, é o meu corpo consumindo o que eu tenho. Ele não escolhe e fala, eu vou consumir só gordura. Ele consome o que dá energia. Em alguns momentos, ele consome um pouco de músculo. Como que eu faço? Dou substrato para ele também conseguir aumentar músculo enquanto ele consome as outras coisas. Então eu tenho que aumentar mais do que eu consumo, e aí eu ganho massa magra. Massa magra entre aspas, porque é só músculo que eu ganho. Massa magra é osso, é todo o resto. Então eu tenho que ganhar músculo. Então eu tenho que dar proteína, né? Ele tem que ter uma suplementação de proteína. Vale a pena eu suplementar para ele. Pele fica flácida, tem um turnover da pele melhor. A gente faz, até o paciente que emagrece fica com aquela pele flácida, tem alguns estudos que mostram que o uso de colágeno diminui um pouco dessa flacidez da pele, então a gente faz suplementação. Vitamina D e cálcio, o paciente que perde muito peso, ele tende a ter um turnover ósseo maior, que significa ele consome também cálcio dos ossos. Dar vitamina D e cálcio para ele faz com que essa reposição do osso aconteça. Diminui e evita o risco, fraturas, diminui né? o risco de osteoporose e osteopenia, que pode levar a fratura. Então, a vitamina D e cálcio é uma reposição que faz parte da rotina dos meus pacientes, né? A proteína, como eu já falei, e polivitamínicos, ferro, vitamina B12, isso já entra numa reposição. Existem suplementações extras, né? Essas são suplementações muito bem comprovadas, né? Pré-treino, a cafeína é muito bem comprovada, que vasodilata, aumenta a performance muscular, mas tem alguns estudos falando em relação, por exemplo, a Q10, por exemplo, ajudando no estresse oxidativo, diminui a inflamação, então o músculo se recupera mais fácil. Se recupera mais fácil, é mais fácil de fazer atividades sequenciais. Consigo fazer por mais tempo atividade sem cansar muito o músculo. O que é bom para isso? Ele consegue crescer mais, né? Consegue ter um metabolismo melhor se ele não está tão inflamado. Então melhora o ganho de massa magra. Até para a parte cognitiva também, né? Também, né? A gente sabe que reposição de proteína, reposição de creatina ajuda no metabolismo nervoso, né? Então diminui o risco de Alzheimer com envelhecimento. Então, pensando em longevidade, a reposição e a suplementação ela é importantíssima, porque ela mantém níveis mínimos e estáveis, e quando você tem uma maior demanda, você pode manipular essas quantidades para o paciente receber mais daquilo que ele precisa para manter o corpo dele trabalhando melhor e na melhor performance possível. Principalmente resultados. Pacientes pós-bariátricos, né? Porque eles absorvem menos. Além de tudo, além de estar comendo e gastam mais, volume né? pequeno, ele absorve menos, então precisa de um complemento de fato, né? Óbvio que a alimentação sempre vai ser a base, a alimentação equilibrada, mas até eu mesma, na minha prática, eu coloco alguns complementos que vão auxiliar nesse processo, né? E até, por exemplo, pacientes que chegam com triglicerídeos alto, né? Tem alguns suplementos também que são importantes, né? Para esse perfil de paciente. Você tem algum suplemento que você conversa bastante, prescreve? né? Sobre o uso de ômega, né? Ômega 3, ômega 6, ele ajuda no controle do metabolismo da gordura e dos ácidos graxos, que aí entra o triglicerídeos, ajuda a diminuir. Não é o tratamento como um tratamento único, não usem isso como tratamento para controle dos triglicéridos, mas auxilia sim na diminuição do triglicérides e naquele transporte da proteína da gordura ruim e da gordura boa. Gordura ruim vai lá e se deposita nos vasos, a gordura boa sai e é levada para energia, né? Então o ômega 3 e o ômega 6 ajuda assim nesse processo de tirar um pouco a deposição da gordura ruim nos vasos. Então é sim um auxiliar no controle dos triglicérides. Desculpa te cortar. Eu queria complementar uma coisa a respeito da suplementação. Um paciente em deficiência vitamínica ou nutricional, ele está mais predisposto a episódios compulsivos.
Então, assim, esse nível, isso, quem mede isso, não é fazer um exame um exame laboratorial e você lê as taxas e falar, não, tá tudo bem, né? Isso quem vê é o médico e a nutricionista. A deficiência de alguns tipos de nutrientes predispõe a episódios compulsivos que nada controla. Porque é quase como se o organismo mandasse uma mensagem para o cérebro de que você está em deficiência, você está em sobrevivência, e o paciente, né, a mensagem que passa é que você está em risco, e a mensagem é porque você coma algo logo, rápido, de alta absorção. Então os pacientes têm uma compulsão incontrolável por doce e carboidrato. E aí, terapia não resolve, consciência não resolve, consciência de gatilhos não resolve, é suplementação. E lembrar também daqueles pacientes que têm alguns déficits de vitamina, ferro, que começam a ter hipoatividade, aí mudou o comportamento porque começou a comer menos, aí as pessoas falam, tá vendo, ó, tá ficando depressivo, né, porque tá em hipoatividade, porque tá com baixo ganho de energia, o metabolismo tá baixo, tá precisando suplementar. Chega bastante isso no psicólogo como tratamento de depressão, e na verdade a gente precisa suplementar esse paciente. Por isso que é importante o psicólogo, o nutricionista, a equipe multidisciplinar que tem essa noção clínica também. Sim. Né? Porque se o psicólogo bate no peito e fala, imagina, isso é compulsão, isso é depressão, eu vou tentar. E se eu não fizer uma pergunta como é que está o acompanhamento nutricional e médico e clínico desse paciente, o tratamento não vai ter efeito nem na parte de suplementação, nem na parte psicológica. Porque pode ser uma falta de B12 ou pode ser uma falta de ferro que dá esses sintomas mais depressivos, né? A pessoa fica mais desanimada. Fica. Exatamente. Perfeito. Não, pessoal, muito bom esse papo. Tem algum recado que vocês queiram dar pro público, só pra gente encerrar aqui o nosso bate-papo? Eu acho que o recado entenda que isso é uma jornada, né? E que é uma jornada rumo à longevidade, né? Ou a longevidade é uma jornada. E faça parte de equipes como a nossa, né, que tenha esse cuidado integrativo com o paciente, ou com, né, vendo a pessoa na sua melhor versão, né, e fazendo tudo aproveitando a vida da melhor forma, né. Eu acho que você, como a Cris falou, você pode ser sua melhor versão. A gente tem que parar e se escutar. Do mesmo jeito que nossa vida é corrida e às vezes a gente não ouve as pessoas ao nosso redor, falando pequenos detalhes que depois se transformam em coisas importantes ou até problemas que poderiam ser evitados ali na primeira escuta. Ouvir seu corpo também pode evitar problemas no futuro. Pequenas mensagens de cansaço, de estresse, de dificuldade de se cuidar ou de deixar coisas para lá. Você que está comendo, correndo, enquanto está fazendo uma atividade, alguma coisa está errada. Você tem que parar e se alimentar direito. Então são pequenos sinais que nosso corpo nos mostra que a gente precisa procurar uma ajuda. E fica com vergonha de procurar ajuda, né? A gente tem aquele negócio de achar que a gente sempre consegue resolver nossos próprios problemas. Esse orgulho com a saúde, ele não cabe, né? O orgulho com o autocuidado, ele não cabe. Procura ajuda. Viva a sua melhor versão depois que essa ajuda chega e você vai ver que valeu a pena mudar seus hábitos. Maravilha. Nossa, Cris, Fernando, esse assunto é muito importante, né? Acho que quem ficou até aqui, quem ouviu até aqui, com certeza vocês plantaram uma sementinha e com certeza vai ajudar muito com essas dicas práticas, né? Eu queria agradecer mais uma vez a disponibilidade de vocês. Eu ficaria aqui muito tempo falando com vocês, é um assunto que eu gosto muito. Quem sabe a gente não faz uma parte 2 aí desse assunto. Com certeza, estamos Obrigada à pela disposição. oportunidade. Obrigada a vocês. Obrigado, gente. Pessoal, a gente fica por aqui. Obrigada pela atenção de cada um de vocês e até o próximo podcast.